E aí, pessoal? E aí? Vamos lá mais um pouquinho. Hoje, a Molica tá falando muito, né? Mas é porque eu tô em isolamento, tô carente, aí deixa eu falar. Brincadeira. Então agora nós vamos para uma parte que é verificando as referências. E aí, meus queridos alunos, no qual desejo todo o sucesso profissional do mundo. Olha só, eu só verifico as referências se o candidato foi aprovado em todos esses processos que nós falamos aqui. Currículo, entrevista e algum teste, né? Pode ser currículo, entrevista dinâmica, currículo, entrevista e prova, currículo, entrevista e teste psicológico, enfim. Eu parto para verificar as referências desses candidatos, se até agora eles foram aprovados. Né? Não justifica eu ficar buscando referência de pessoas que eu ainda não sei se irei contratar ou não está na minha lista de prioridades. Então, escolhidos finalistas, já arrasou, né? Tinha 50, ficaram 20, ficaram 10, ficaram 5, tá igual o Big Brother, né? Agora tem 3 na final. Então, escolhidos finalistas, deve-se fazer agora a checagem das referências. Este processo consome tempo e é muitas vezes frustrante. Contudo, é a forma mais confiável de confirmar as primeiras impressões e autenticar as informações. As fontes de referência devem ser principalmente os empregos anteriores, os mais importantes. Da mesma forma como no currículo eu falei que o último vem primeiro, na hora que eu vou buscar as referências também eu uso essa máxima, né? O último emprego que você teve é o primeiro que eu vou verificar as referências. E as pessoas a fornecê-la deve ser do mais alto nível, né? Não vou ligar para uma empresa para pedir a referência, eu vou pedir a referência de um funcionário que às vezes ele nem tem contato com ele, trabalha em outro setor, nem conhece, né? E aí, essa questão da referência é muito complicado, sabe, gente? Porque nós temos que ter muito cuidado com os danos morais. Já pensou? Liga, fala assim, e aí, como é que é fulano? Ah, é péssimo, horrível, falta demais, desmazelado, não tem responsabilidade. Nossa, né? Eu posso ser até processada por isso. Então, as empresas, elas fazem, né, esse benchmark, essa troca de informações com as pessoas que elas têm um relacionamento, que ela tem uma parceria. Eu só dou referência se quando eu pedir para a empresa, ela também me oferecer, porque senão fica, né, complicado. Eu quero a referência de um candidato, mas quando me liga eu não dou. Então fica difícil. Então você tem que ter esse relacionamento, né, com a empresa, com os RHs das empresas, para que você tenha essa informação. Então, aí sempre, né, eu falei de perguntas cabeludas, agora eu vou dar uma dica. A pergunta mais importante ao se verificar uma referência é: você o contrataria novamente? Né? E nessa questão da verificação das referências, gente, você tem uma percepção muito grande pela entonação da voz de quem responde, do departamento pessoal, do gerente, do RH. E eu falo assim, e aí? A professora Adriana Molica, você conhece? Trabalhou com vocês aí? Nossa, é ótima, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza, né? Já foi direto. Eu falo assim, e a professora Adriana Molica? Trabalhou na instituição de vocês aqui? Trabalhou. Ela colocou aqui no currículo que ela trabalhou com vocês aí durante 3 anos. Provavelmente, eu tenho que confirmar. Exatamente. Sim, trabalhou. E como foi a experiência aí? Vocês a recomendariam? Tem alguma restrição? Não. Seco, monossilábico, não é? Diferente. Nossa, ela saiu daqui, mas é porque houve um problema, fechou uma turma, reduziu o custo, mas se vocês tiverem oportunidade, contrata, porque é uma excelente profissional, tal, tal. Então é assim, sabe, pessoal? É muito mais, essas fontes de referência, elas são muito mais subjetivas, elas são muito mais metafóricas do que realmente, porque senão você pode colocar aí um funcionário numa situação difícil, tá bom? Então, a pergunta mais importante, né, como eu disse, né, você contrataria novamente, né? Se falar assim, contrataria, ou vai falar assim, com certeza
beleza, a primeira oportunidade que tiver, ela tá aqui com a gente de novo. Olha, tem entonação de voz, né? O corpo realmente fala, né? Mas aí não é só a questão da referência da empresa que está aí nesse processo de avaliação. Eu faço avaliação, como eu expliquei para vocês lá no currículo, na entrevista, olhando a carteira de trabalho. Agora, ai meu Deus do céu, esse negócio do CPF, hein, gente? Quantas pessoas poderiam ter regularizado esse CPF e não regularizou, gente? Agora tá lá na fila da Caixa, tá certo? Aí eu vou lá regularizar meu CPF. Vou lá regularizar meu CPF. Não regulariza, esse CPF pode estar com algum problema, né? Normalmente ligado às questões aí de dívidas, e nesse momento agora específico tá deixando as pessoas de cabelo em pé, né? E aí? E a questão do SPC? E a questão do Serasa, né? Nossa, Molica, as empresas fazem esse tipo de consulta? Ah, se fizer, Molica, eu tô ferrado, porque eu fiquei desempregado, meu nome e tal, tal. Olha, normalmente não. Normalmente não. Mas se eu estiver contratando uma pessoa para a área financeira, se eu estiver contratando uma pessoa com cargo alto, com salário alto, isso será feito sim. Se eu for contratar uma pessoa, por exemplo, para trabalhar no almoxarifado, um dos lugares de grande facilidade de roubo, setor de compras, tá certo? Então, tem alguns cargos, dependendo da empresa, dependendo do grau de responsabilidade desse funcionário, dependendo de algumas situações, a gente faz sim essa consulta ao Serasa e ao SPC. E aí eu vou explicar para vocês por quê, gente. Não é que eu quero saber se você tem cheque sem fundo, se você está devendo cartão de crédito. Não, não é isso que me interessa, sabe? Na verdade, o que a empresa interessa é como você conduz sua vida financeira, sabe? Porque a gente sabe isso muito claramente, muito explicitamente, que aquele candidato que começa a trabalhar na empresa cheio de dívidas, cheio de conta para pagar, ele normalmente se manifesta como um saco sem fundo, sabe? Porque ele recebe e paga a conta, recebe e paga a conta, recebe e não vê a vida andando. Então, a questão financeira hoje é um dos grandes problemas que as empresas têm. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nem sei o que vai acontecer, mas realmente, né, a pessoa que está com dívida, a cabeça quente, e aí ela quer vale, ela quer que adianta férias, ela quer que adianta o PIS, ela quer que adianta o 13º, e ela quer que a empresa divide, entendeu? Então, assim, lógico, você está num momento do mercado que você está contratando muito, você não vai olhar isso não. E dependendo do cargo também não vai olhar, claro. Mas dependendo de algumas situações, sim, tá? E a pessoa que está com dívida, gente, ela emocionalmente, a motivação é baixa, sabe? Então fica bem complicado, né? E aí precisa realmente ser avaliado. Uma outra questão aqui é que antecedentes criminais, que isso para mim não tem muita representação, mas é uma questão muito mais cultural da nossa região, porque a pessoa, ela, quando você tira, né, o nada consta, se ela foi pego com 2 papelotes de maconha, ou se ela roubou um banco, não faz diferença, ou se ela está com algum problema na justiça porque não pagou a pensão, né? Então isso não difere muito, mas é uma questão cultural, a gente tira assim, tá? E aí uma outra coisa que pega bastante, pessoal, é a questão do exame médico. Porque por mais simples que ele seja, por mais basicão que ele seja, muitas vezes ele consegue filtrar pessoas que têm uma saúde debilitada. A pressão muito alta, né? Na hora que mede o batimento cardíaco, tá. Ai, gente, o que está acontecendo, né? Então é um exame simples, poderia melhorar, poderia ser melhor, mas ele já faz um filtro aí. Porque se você contratar o funcionário, vocês sabem da situação do nosso sistema de saúde, do INSS, então ele será seu. Então, cuidado nisso, não pode contratar sem fazer o exame médico, tá bom? Então,
escolhendo o candidato, né? Uma vez analisado o currículo, avaliada a entrevista e os demais instrumentos, que são os testes que a professora explicou, com os parâmetros, com o cargo, as habilidades e checadas as referências, tem condição suficiente para tomar a decisão a respeito do candidato. Nossa, Molica, demora isso tudo? Demora. Demora isso tudo, tá? Então, para fazer um processo de recrutamento e seleção bem feito, nossa, demora mesmo. Dependendo do cargo, você faz com mais tranquilidade, né? Dependendo do cargo, realmente demora. Porém, mesmo após ter feito todos os aspectos preliminares do processo e escolhido de forma racional o candidato, nunca se pode ter certeza absoluta de ter feito a escolha certa. Né? Ninguém tem estrela na testa. Você passa pelo processo e, nossa, gostei, vai dar certo, beleza, graças a gente, tal, não sei o quê, e depois não dá. E às vezes um que você contrata ali, meia boca, né? Nem foi tão bem, depois você é surpreendido. Então, a gente tem que usar todas as técnicas para ter o menor risco possível e a margem de erro pequena, né? Porque se o meu processo for ruim, eu vou gerar outra atividade. Então, não posso, né? Isso é prejuízo para a empresa. Então, o parecer, o laudo, né? A síntese de todo esse processo, porque o gerente, o chefe, o dono, ele não quer saber de tudo isso que eu fiz, não, gente. Ele quer o resultado ali. Quem é? Fulano, fulano, fulano. Ele vai resolver ali. Tudo isso que nós aprendemos para trás, isso não chega, porque o superior imediato do candidato, ele só entra no processo na reta final. Você começa um processo com 20 pessoas, ele não vai entrevistar 20, ele vai entrevistar 3, e se ele tiver com bastante tempo, ele entrevista 5, se eu convencê-lo que os 5 são bons, tá certo? Então, eu preciso fazer esse parecer. No laudo, o cliente da área de RH recebe, o cliente interno, né, recebe o parecer final, dando o perfil de cada um dos candidatos, finalistas, né, e o respectivo posicionamento no processo em decorrência das avaliações realizadas. Então, aprovado, né, reprovado, e a gente ainda tem aí uma outra opção que é aprovado com restrições. Ele não é o melhor, mas ele foi aprovado. Tem uma oportunidade, pode até vir fazer parte, né, do corpo docente aqui da empresa. E aí, a divulgação dos resultados. Após a realização da seleção e com o encerramento do processo seletivo, é importante dar a devolução para os candidatos. Gente, é uma coisa que eu peço à galera que trabalha comigo. Dá a resposta logo, não deixa as pessoas esperando, não. Gente, olha só, seja empático nesse momento e pense que se é difícil falar para uma pessoa que ela não foi aprovada num processo seletivo, é mais difícil para o candidato ficar aguardando uma resposta que nunca chega. Né? Então, por favor, dê o retorno rápido. Foi, não foi. Não é resposta. Não é resposta. Pelo menos você desempata a vida da pessoa. Senão, a pessoa fica em casa assistindo série, esperando você responder. A vida dela está parada, né? Não pode ocorrer isso. Então, verificação desse processo de provisão de talentos é um passo fundamental para garantir a qualidade dos processos de provisão e refere-se à verificação se a avaliação do processo foi bacana. Trata-se de comparar as metas definidas no planejamento com os resultados. Então, eu consegui preencher o cargo no tempo esperado, a contento, com o número de candidatos legal para eu fazer a seleção. Então, eu tenho que verificar o meu processo e avaliar, né? Porque senão as coisas podem ocorrer de uma forma desastrosa. E aí eu contratei, ai meu Deus, que glória! Glória para a empresa, glória para o chefe, glória para os colegas de trabalho que estão trabalhando muito, porque está faltando gente no setor, e glória para o candidato que conseguiu a vaga. E aí a gente entra nessa parte final do processo de recrutamento e seleção, mas não menos importante, que é a socialização. Então, a socialização constitui esquema de recepção de boas-vindas dos novos funcionários. Na realidade, a socialização representa uma etapa de iniciação particularmente importante para moldar o bom relacionamento a longo prazo entre o indivíduo e a organização. Ela funciona como um elemento de fixação e manutenção da cultura organizacional. Cada empresa é única, cada empresa tem as suas regras, cada empresa trabalha de uma forma diferente e aquele funcionário que chega, ele precisa entender esse processo e se sentir inserido naquele meio novo. Quanto melhor for o processo de socialização ou integração.
a linguagem acadêmica usa essas duas terminologias, socialização ou integração. Melhor será a chance desse funcionário ficar, porque ele vai ser bem recebido, os colegas vão fazer a integração de uma forma bacana, o chefe vai explicar, vai mostrar, vai tirar dúvida, ele vai se sentir importante, vai se sentir bem recebido, né? E aí a gente fala do contrato psicológico, que é um entendimento tácito, quer dizer, uma coisa da vida entre o indivíduo e a organização a respeito de direitos e obrigações consagrados pelo uso que serão respeitados e observados por ambas as partes, tanto pelo funcionário quanto pela empresa. Ao contrário do contrato formal, o contrato psicológico não é escrito, né? E muitas vezes ele não é nem discutido. O contrato psicológico, eu diria de uma linguagem muito filosófica, é a esperança entre as partes. Sabe, o contrato escrito tá ali, você assinou, a empresa vai te pagar isso, vai ser aquilo, tal. Agora, o contrato psicológico é o sonho, sabe? É a esperança. A pessoa, quando é contratada, poxa, sabe, a questão profissional é muito importante, né? Ela define tantas outras questões na vida. Eu vou casar? Eu vou casar se eu tiver um emprego, então eu preciso do emprego para casar. Então, as questões profissionais, elas estão intimamente ligadas às questões pessoais e vice-versa, né? Então, esse contrato psicológico é importante, sabe? A pessoa chegou, fazer uma boa acolhida. Isso é difícil, porque as pessoas que estão na empresa, muitas vezes elas já estão assim, massificadas, tão aborrecidas com algumas questões, aí chega o novato, ela já vai ali cheio de farpas, né? Então, esse contrato psicológico não é nada formal, mas é algo que é muito importante. Você se sente bem ali, você se sente esperançoso, você sente que existe uma prospecção de futuro, e isso realmente é muito legal, né? Então, se a socialização, a integração, ela é bem feita, o que acontece de bom nisso? Né? A gente reduz a ansiedade das pessoas, reduz a rotatividade. Poxa, não posso vacilar nessa questão da rotatividade de forma alguma, economiza tempo, senão eu vou ter que fazer o processo tudo de novo e eu vou desenvolver expectativas realísticas, né? Aqui funciona assim, desse jeito, vai acontecer isso, vai ser aquilo. Então, o candidato que está chegando, perdidão, doidão, ele vai entender como é que funciona. E o grupo de trabalho pode desempenhar um papel importante nessa socialização dos novos empregados. A integração do novo funcionário deve ser atribuída a um grupo de trabalho que possa provocar nele um impacto positivo e duradouro. Cara, você fez a escolha certa, faça parte do nosso time, você está aqui com a gente, seja bem recebido, você é muito importante. Então isso é legal demais, né? O candidato novato, ele é muito ansioso, muito cheio de dúvidas, muito cheio de expectativas, e quando o grupo faz essa recepção, é muito legal, né? E aí o programa de integração, tem algumas empresas que têm a cartilha, faz a reunião, passa de setor em setor, apresenta as pessoas, faz um processo mais formal, né? Apresenta os dados da empresa, apresenta o produto, apresenta o serviço que tiver, enfim, cada empresa tem o seu processo, né? Algumas empresas que têm a questão do risco, né? Da segurança no trabalho, aí faz o treinamento de segurança do trabalho, EPI, combate a incêndio, não é? Então, cada empresa ela tem as suas características e, logicamente, o seu programa de integração atende a esses preceitos que precisam ser seguidos. Quanto melhor elaborado, mais a chance do candidato se integrar dentro do contexto organizacional, ser bem-sucedido e conseguir vencer o período de experiência e entrar num contrato indeterminado. E aí, só para a gente fechar, e não menos importante, eu volto a falar da questão do preconceito, né? Preconceito com homem, com mulher. Mulher dirige caminhão, mulher dirige ônibus aqui em Ubá, tá certo? Então, sabe, a questão do preconceito é o próprio etimologia, né? O conceito antecipado, não. E as pessoas preconceituosas, elas ficam cegas, como eu disse, ninguém tem uma estrela na testa, não tenha preconceito pelo porte físico, não necessariamente
aquele que é magro, ele não é forte, aquele que é grandão, ele aguenta. Isso varia muito de pessoa para pessoa, se é mulher, se é homem, se é dessa raça, se é de outra raça, se é dessa igreja. E principalmente também nesse processo de acolhimento, no processo de socialização e integração do funcionário. Pelo amor de Deus, as pessoas só olhou assim, nossa, não gostei. Fulano é antipático. Nossa, esquisito. Nossa, e vira o olho e faz caras e bocas. Por favor, gente, recebam bem, recebam, sabe, como vocês gostariam de ser recebido. Essa é a máxima, respeito e fora preconceito. Acho que nós estamos vivendo um momento do país onde essa questão está muito exacerbada e nós somos iguais, né? Eu acho que o coronavírus veio aí também, não só para isso, claro, mas ele também está mostrando que nós somos iguais, independente de raça, cor, credo, condição financeira, inclusive, né? Nós todos somos iguais. Então, eu sou muito a favor desse processo democrático e de acolhimento e que a gente conheça as pessoas antes de traçar as nossas opiniões, tá certo? Obrigada aí pela atenção e sucesso para todos, saudade, em breve estaremos juntos, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo, galera!